Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Trecos de Oficina. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma situação aqui na minha oficina. Vem comigo! No último vídeo que eu fiz esse empurradorzinho aqui, eu desdobrei uns caibros nessas peças aqui de pinos de mais ou menos 1 centímetro de espessura, tá? Eu fiz isso porque eu preciso fazer uma gaveta. Olha o que a Yasmin fez hoje. Eu preciso fazer uma gaveta que vai se encaixar aqui nesse espaço aqui, tá? E essa gaveta, ela vai ter mais ou menos 1 metro, acho que 1,34 m de comprimento por 30 centímetros, mais ou menos assim. E ela vai ter que ser bem rasinha, de uns 4 ou uns 5 centímetros, 5 centímetros e meio mais ou menos. O que está acontecendo é o seguinte: eu não tenho uma peça única de madeira nesse comprimento e também não tenho uma peça única de madeira na altura que eu preciso. Então, como eu quero trabalhar com reaproveitamento de madeira, eu fiz, só um pouquinho, eu fiz hoje essas colagens aqui, ó, tá? Para eu ter a altura que eu preciso e ter o comprimento que eu preciso. Muito bem. Agora o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: o que eu pensei na hora de fazer essa colagem? Como fazer essa colagem? Eu fiz duas peças aqui, que vão ser o fundo, né, e a frente da gaveta. O que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos para cá. Bom, eu gostaria de trazer para vocês uma analogia lá com a engenharia. O pessoal da engenharia civil vai saber. Então, se a gente desenhar aqui, por exemplo, uma viga, né, de concreto, uma viga bi-apoiada, né, ou seja, apoiada nos dois cantos, assim, quando eu colocar esforços aqui, o peso em cima dessa viga, né, essas setinhas representam o peso, eu vou ter a seguinte situação. Essa viga, na parte de baixo, ela vai ser tensionada. Então você imagina essa viga aqui e a gente coloca peso em cima dela. Essa situação aqui acontece, tá? Ou seja, embaixo dessa viga acontecerão tensões de tração. Aqui, imagina, isso aqui está apoiado, você colocou peso aqui em cima, a tendência é essa parte de baixo aqui da viga querer abrir. Enquanto que a parte de cima da viga, ela vai querer se fechar. Então, na parte de cima da viga, a gente tem força de compressão e aqui embaixo a gente tem força de tração. No concreto, o concreto ele não resiste muito bem à tração. Então, o que aconteceria no concreto seria ele rachar. E causaria rachaduras assim na parte de baixo. Tá? Então, na engenharia civil, a gente reforça o concreto. O concreto não é bom para tração, ele é bom para compressão, mas o aço ele é bom para tração. Então a gente reforça aqui embaixo com uma estrutura de aço, as armaduras. Por isso que chama concreto armado. Então, onde o concreto é ruim na tração, a gente reforça colocando aço dentro dele. E aí a gente evita esse tipo de situação. Agora, vamos trazer a analogia dessa situação aqui para a nossa situação da nossa gaveta. Bom, para fazer a nossa gaveta, então, a gente vai ter uma moldura desse tipo aqui, ó, tá? Então eu vou ter em torno de 31 centímetros aqui por 1,34 m aqui, tá? Então ela é muito mais comprida, né? E ela tem uma profundidade pequena. E a altura dela é pequena também. Então eu tô com medo de que aqui no meio, né, a gente tenha algum problema na hora que ela fizer isso aqui. Então, se eu pegar essa gaveta daqui, tá? Essa altura, vocês imaginem isso daqui, né? Essa situação aqui, ó. Opa, vou desenhar melhor aqui, né? Então, se eu pegar essa altura da minha gaveta aqui, eu posso ter a mesma situação. Vamos para cá. Então, se eu pegar meu fundo da minha gaveta, né? O fundo da minha gaveta e desenhar ele assim,
o que eu teria? Eu teria uma peça bem esbelta, né? Ela é muito mais comprida do que alta, né? Vamos exagerar um pouquinho mais aqui, né? Então eu teria uma situação parecida com essa daqui, onde o peso da gaveta estaria aqui distribuída no fundo, né? Puxando toda essa estrutura para baixo. Então eu teria aqui onde eu coloco o meu trilho, né? Como sendo os meus pontos de apoio. Então aconteceria isso. Se eu colo duas peças aqui dessa forma, o local onde eu tenho a maior tensão, né, ou maior esforço de tração é bem aqui no meio, né, na metade da distância aqui. Então, como eu tenho que aumentar também a altura, é muito mais interessante eu colar peças de madeira aqui. Porque a cola que vai vir aqui, ela vai suportar, né, e transferir essas tensões aqui de tração aqui para um ponto mais baixo aqui. E aqui mais embaixo, as fibras da madeira estão assim, ó, na longitudinal. Então elas devem suportar bem esse esforço aqui de tração. E aí eu posso colocar outras peças aqui. Mas o mais importante é bem aqui no meio. Aqui eu tenho que ter uma peça retilínea por causa de tudo isso que eu expliquei para vocês. Aqui na nossa gaveta, você imagina o seguinte. Ali eu vou colocar a corrediça e lá do outro lado eu vou colocar a corrediça. Então, no meio, entre as duas corrediças, eu vou ficar sem apoio. A mesma situação aqui da nossa viga biapoiada, certo? Então vamos representar ela aqui. Então você imagina que eu tenho a corrediça desse lado e a corrediça desse lado. Quando eu colocar os dois apoios assim, e colocar peso na gaveta, essa situação aqui vai acontecer, né? Ela pode flexionar aqui, certo? No meu caso, a gaveta vai ser colocada assim. A chance disso flexionar é mais difícil de acontecer. Mas, como eu não tenho o comprimento todo da gaveta em uma única peça, eu vou ter que fazer uma colagem. Quando eu fizer essa colagem, essa situação aqui vai acontecer. Então eu vou colar a minha peça bem aqui no meio, tá? Vou ter os dois apoios. E quando eu colocar o peso aqui, essa situação aqui pode acontecer, né? A tração aqui embaixo e a compressão aqui em cima. Então, se eu colar topo de fibra com topo de fibra, assim, quando eu colocar esforço aqui em cima, o peso dentro da gaveta, a tendência é que a parte de baixo receba a tensão de tração. Então, muito provavelmente, a gaveta poderia, com o passar do tempo, abrir dessa forma aqui. Então aqui eu tenho forças puxando do corte, né, para fora, assim. Então, se eu coloco um reforço aqui assim, essa parte de baixo da madeira aqui, ela vai suportar as tensões de tração, né? Ela não vai deixar a madeira fazer isso, né? Porque aqui eu vou colar e deve funcionar. Então, como que eu pensei de fazer a colagem para conseguir a altura que eu preciso? Eu colei desta forma aqui, olha. Assim. Então eu colei uma peça aqui embaixo, inteiriça, né? Onde as tensões de tração vão acontecer na parte de baixo e a de compressão aqui em cima. Se eu colocasse ela desse jeito aqui, aí as tensões de tração aconteceriam aqui e a colagem aqui está feita em topo de fibra e topo de fibra, que a gente sabe que não é muito bom, né? Então eu vou ter que colocar dessa forma aqui para que a tração aconteça aqui embaixo e a compressão aqui em cima. Dessa forma eu consigo aproveitar bem as características da madeira. Vejam, essa situação aqui não poderia dar certo se eu tivesse uma peça de madeira nas fibras dessa forma, porque as fibras da madeira também, os paralelos das fibras não suportam muito bem a tração, né? Ela se quebra muito facilmente. Então essa situação tem que acontecer na longitudinal das fibras, que foi o que eu coloquei aqui. Já na parte da frente da gaveta, eu coloquei uma peça maior aqui retilínea e fiz o engrossamento, né, o aumento da altura da gaveta com as peças aqui em cima e deixei a junção aqui. Nesse caso não vai ter problema, porque a tração vai acontecer aqui embaixo
Então, dessa forma, tanto a frente da gaveta vai ficar legal, porque as tensões de tração vão acontecer aqui na parte contínua, inteiriça da madeira, né? E na parte do fundo da gaveta, as tensões de tração vão acontecer aqui na parte de baixo também. E a parte de baixo eu tenho uma peça inteiriça de madeira, né? As fibras estão nesse sentido, o que deve suportar bem. Bom, então o vídeo de hoje foi esse daí, um pouquinho de teoria, um pouco da forma como eu penso aqui para resolver meus problemas aqui na oficina. Se você achou legal, se você achou que foi útil, like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de coisa, clica no sininho das notificações e, como sempre, eu deixo para você um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Vai funcionar.